Olá, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos. Mais uma live aqui pelo Ser Mais Você. E nós, nesta semana, vamos falar deixa eu já escrevendo aqui, experiências multidimensionais. Nossa, peraí, para eu não escrever errado. Multidimensionais, isso mesmo. Experiências multidimensionais. E nesse tema de hoje, multidimensionais. Escrevi certinho. Nesse encontro de hoje, a gente vai conversar com a querida Gleide Fusken, né? Eu tenho uma certa dificuldade de falar o nome dela em alemão, mas é uma querida, uma grande canalizadora, uma terapeuta maravilhosa, né? Com uma vasta experiência, né? Nesse tema da multidimensionalidade, né? Ela tem um canal no YouTube, depois eu deixo anotadinho aqui para vocês, que tem mais de 190 mil seguidores, então é uma pessoa que faz um trabalho belíssimo, né? Trazendo muito conteúdo para a expansão de consciência, trazendo muito conteúdo para o despertar da humanidade, né? E como todos nós também tem os seus desafios e tem as suas experiências, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E, em especial, hoje, dia 21 de março, temos um belíssimo portal 33, né? De um ano 2023, que é um ano 7. Então, essa combinação de 337, né? Ele nos convida a realmente nos conectarmos com as dimensões superiores. Nos convida a olhar para esse espaço que não é só de autoconhecimento, né? Porque essas dimensões superiores, elas existem no nosso campo, no nosso ser. A começar pela própria composição do nosso DNA. O nosso DNA, apenas 5% é conhecido e é representado pelas duas hélices, né? Mas 95% do nosso DNA, que os cientistas diziam, né? Hoje já estão mudando o discurso, mas diziam que era um DNA lixo. Na verdade, a própria ciência está sendo obrigada a olhar para esse DNA desde um outro espaço, né, de consciência também. E essa parte do nosso DNA, esses outros 95%, é exatamente onde está todo o campo de informação que nos conecta com as dimensões superiores, né, que nos conecta com essa consciência de que nós humanos não somos as únicas criações de Deus, Pai e Mãe, né? Que a Terra não é a única morada neste cosmos infinito e que a 3D, né, essa dimensão material, densa, energeticamente falando, e também fisicamente falando, né, porque é matéria densa, né, não é também a única dimensão existente. Então, todo esse bloco de informações, ele começa a ser trazido à tona através de um novo olhar para o nosso DNA, e esse olhar é um convite que a própria espiritualidade nos traz, né? Que as nossas famílias galácticas nos chamam para olhar para isso, para esse despertar. Então, esse portal de hoje, né? Ele vem logo depois também do equinócio, que foi ontem, dia 20 de março. E o que é o equinócio, né? Fisicamente falando, o equinócio é equi vem de igual e nox vem de noite. Oi, Camila, bem-vinda. A gente já está aqui conversando enquanto aguardamos a Gleide, viu? Então, seja bem-vinda a esse espaço. Então, o que é o equinócio, né? Vamos lá na tradução literal do nome, né? Então, equi vem de equivalente, de igual.
Inócio, né? Nócio vem de nox, que é noite em latim, né? Então, igual à noite seria a tradução, ou seja, é o dia em que o sol e a noite, digamos assim, o dia e a noite, eles percorrem exatamente o mesmo espaço-tempo. Ou seja, o dia e a noite têm a mesma quantidade de horas, a mesma, né? E o equinócio, ele nos convida então para esse ponto de equilíbrio, né? Esse ponto central, esse ponto zero de equilíbrio, onde as nossas energias, elas estão em harmonia diante do todo. E daí, para você que já estiver pensando aí, né? Dia e noite como luz e sombra, então, aí vai mais um convite, né, para romper com as barreiras dos conceitos, dos velhos conceitos que nos ensinaram, em que o dia é diferente da noite, em que a noite tem menos valor que o dia, ou a noite é mais perigosa do que o dia, ou enfim, seja lá qual for a diferença que você aprendeu sobre o dia e a noite, sobre sombra, sobre luz, ou a representação desses aspectos, o equinócio, ele nos convida para compreender que tudo faz parte de quem somos, que só existe um em equilíbrio, onde dia e noite, podemos chamar luz e sombra, fazem parte de uma única coisa, de um único ser, de uma única criação. E aí, se nós olharmos para um aspecto que o equinócio também nos convida, ele, fisicamente falando, existe um alinhamento perfeito entre o Sol, aqui nesse dia, né? O Sol no nosso lado do planeta, digamos assim, né? E a noite lá no Japão, lá no outro extremo, né? No outro hemisfério. Então, hemisfério norte e sul, né? Enquanto aqui a gente tem o Sol a pino, absolutamente alinhado com o eixo central da Terra, lá no Japão a gente tem exatamente o meio da noite, né? Com a Lua também posicionada no perfeito alinhamento. E isso nos leva a lembrar que quando o Sol está a pino, quando o Sol está absolutamente alinhado, ele não produz sombra, né? Quando o Sol está absolutamente alinhado, não há sombra. Ainda assim, a noite está lá, né? Do outro lado do Japão, lá no Japão. Então, ainda que o dia esteja acontecendo de um lado do planeta, a noite está acontecendo também e igualmente do outro lado do planeta, sem separação, né? Como uma coisa só acontecendo dentro do ciclo natural da vida, da natureza, do planeta, da Terra, das estações e assim por diante. O que também significa os ciclos acontecendo nas nossas vidas. Ou seja, se nós estamos alinhados e em sintonia com a luz, não há sombra. Não é mesmo? Porque a sombra ou a noite, ela está integrada ao nosso ser. Ela faz parte de quem somos também, né? E aí o que é essa sombra, se não tão somente a falta de luz? Se no Japão é noite e aqui é dia, no dia seguinte, né? Ou no transcorrer do tempo, quando aqui para nós
é dia, é noite, lá é dia, num fluxo contínuo. Oi, Glaucia, bem-vinda. Num fluxo contínuo de movimento natural. Então, as duas coisas, elas coexistem no planeta. O dia e a noite, elas coexistem, né, na Terra, porque a Terra, ela tá dando a volta em torno de si mesma e dando a volta em torno do Sol. Então, é um movimento contínuo que nos remete a esse olhar em que, dentro do nosso movimento natural, também tem partes de nós que estão iluminadas e partes de nós que poderiam ser representadas pela noite, né? E a partir desse olhar, a gente pode então começar a integrar esses aspectos de nós mesmos, encontrando o nosso eixo central, o nosso ponto de equilíbrio, né? Encontrando esse espaço de alinhamento do nosso grande sol espiritual, que permeia todo o nosso ser com a sua energia, com a sua luz, com o seu amor, e vai iluminando todas as nossas partes. E então se conecta com a Terra, né? Essa energia transpassa pelo nosso eixo central e se conecta com a Terra. E dentro desse movimento de alinhamento, o equinócio, ele nos traz exatamente esse convite para olharmos aonde está o nosso ponto de equilíbrio, onde que está o nosso eixo central. Na nossa luz. E como é que nós manifestamos a nossa luz? Através das nossas escolhas. E o que isso tem a ver com multidimensionalidade? Porque as dimensões superiores, elas são um estado de ser, não é um espaço físico, não é um lugar físico, é um estado de ser. E enquanto estado de ser, as dimensões mais elevadas, elas requerem vibrações mais elevadas. Vibrações de amor, de alegria, de paz, de serenidade, de bem-estar, né? De amor, de sabedoria. As dimensões mais elevadas, elas interagem com esse tipo de frequência, com esse tipo de energia, de vibração. Compaixão, amor, respeito, né? Verdade, justiça. Então, quando nós encontramos em nós o nosso ponto de equilíbrio, o nosso ponto central, tendo a consciência de que ainda dentro do nosso processo de evolução haverão momentos em que a gente vai meio que dar uma perdida e vai lá para o nosso lado noite, né? Mas aí volta para o lado dia e assim a gente vai navegando. Quanto mais eu reconheço a minha luz e quanto mais eu reconheço que essa luz ela está conectada a dimensões superiores, eu posso então adotar no meu dia a dia pensamentos, comportamentos, atitudes, ações que vão me permitir estar nesse centro. E ao estar nesse centro, então, eu tenho uma maior oportunidade, né, ou flexibilidade para conectar com essas dimensões superiores, estando nesse estado de ser, mantendo o meu estado de ser de frequências mais elevadas. A gente só consegue isso estando consciente, né? Estando consciente de que tristeza, raiva, ódio, julgamento são energias de frequência baixa. E tudo aquilo que é de frequência baixa não nos permite conectar com as dimensões mais elevadas, né? Por consequência, não nos permite conectar com as consciências de dimensões mais elevadas.
os mentores, os anjos, os guias, os nossos protetores, os mestres ascensionados. Simplesmente a gente não cria um canal de comunicação alinhado com eles, porque eles vibram numa frequência mais elevada. E daí, se nós estamos vibrando numa frequência mais baixa, eles não conseguem chegar até nós. A comunicação deles é dificultada porque as frequências vibratórias deles estão numa faixa e a nossa está em outra, mais baixa. E aí eles não conseguem descer até aqui. É nós que temos que subir a nossa frequência. É nós que precisamos aprender a gerenciar os nossos sentimentos, emoções, comportamentos, ações, de modo a elevar a nossa frequência para frequências sempre mais elevadas e assim nós, digamos, abrirmos as portas das nossas casas interiores, né, da nossa casa interior, nossa mente, nosso coração, para que esse contato com esses mestres, esses seres que têm amor incondicional por nós, ele aconteça, ele flua de um modo natural, leve, fácil, divertido, alegre, né? E, acima de tudo, contínuo. Então, esse movimento de consciência, né? Ele é sempre estimulado, digamos assim, por esses vários gatilhos, né? Equinócio, portais, né? A gente está tendo nesse mês de março 4 lindos portais principais, que são todas as combinações onde a soma dos números dá 33. Então a gente teve o portal do dia 3/3, depois do dia 12/3, agora do dia 21/3 e depois do dia 30/3. São 4 lindos portais que trazem o convite para a gente trabalhar os nossos corpos emocionais, mental, físico, espiritual, emocional também, para que nós estejamos mais alinhados e abertos para receber essas projeções de luz que esses seres, né, de consciências mais elevadas aproveitam essas oportunidades em que, como uma pista é aberta, né, de uma grande rodovia, que é a rodovia energética, né, cósmica, universal, eles aproveitam que uma pista extra é aberta e começam então a mandar energias de luz através desses portais, né? E também temos uma outra informação bastante especial para esse dia de hoje, que é o início do ano galáctico, do ano astrológico, né? Que também a gente pode chamar ano galáctico. A partir de hoje, né, começa uma nova volta da Terra em torno do Sol, percorrendo todas as constelações dos signos, né? Começando no dia de hoje com o signo de Áries. Sandy Heine. Bem-vinda, querida. Sandy Heine, acho que é isso. Bem-vinda. Então, começa também, né, hoje esse grande movimento astrológico, onde o Sol, a Lua, né, começam a passar por todas as constelações dos signos no nosso céu e também nos trazer projeções, né, informações, luz através dos signos, da energia dos signos para o nosso contexto, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E daí é assim, ó, se você se conecta com essas informações, naturalmente o seu campo vai estar mais aberto para você receber mais blocos de atualização dessas informações. Se o seu campo está fechado, se você não se alinha muito com essas informações, né? O que acontece é que sim, todos nós vamos receber, você vai receber também, porém não estando consciente, você não aproveita todo o potencial que esse movimento astrológico pode proporcionar, né?
Com todas as características de cada signo sendo disponibilizadas para nós dentro desse novo ano astrológico. Então, nós começamos com o signo de Áries, né, Touro, e daí vem os outros, e cada um com o seu pacote informacional para a atualização dos nossos corpos, das nossas experiências aqui no plano físico terreno, né? Nos apoiando na nossa evolução, nos nossos projetos, na nossa consciência, naquilo que nós precisamos estar atentos, né? Dentro desse grande movimento que são todas essas informações que começam a estar cada vez mais disponíveis para nós, né? Enquanto humanos divinos. E isso também traz a perspectiva do novo humano na Terra, né? Que é um humano que trabalha, né? Ou age, toma ações para ancorar o seu eu divino nesta experiência na Terra. Porque foi isso que a gente veio fazer, né? Clarice, bem-vinda, querida. Foi isso que a gente veio fazer. Nós escolhemos, dentro da nossa planificação kármica, viver essa experiência aqui na Terra para termos a oportunidade de manifestar o nosso humano divino, o nosso ser divino, neste corpo físico ainda denso, que está em transição aí entre a terceira e quarta dimensão. Muito bem, quanto mais consciência nós tomamos de todas essas informações que estão disponíveis para a gente, né? Informações essas que vêm através de canalizações, que vêm através dos canalizadores, dos trabalhadores da luz, de todos aqueles que estão empenhados em trazer a nova Terra, né, aqui para esse informações disponíveis são aquilo que nos apoia a essa nova consciência, né? É o que nos apoia a esse novo olhar. Oi, que linda! Feliz aniversário, minha flor! Olha aqui, eu deixei as flores aqui que eu ganhei, olha que lindas, para decorar a nossa mesa. Tá linda, 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 linda! Feliz aniversário, muita luz, muita paz, né? Continue assim brilhando, sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Eu não podia deixar de estar aqui, né? Apesar do dia a dia corrido, né, com muita luta, mas a gente vence, não é mesmo? Gratidão, amada. Obrigada a você por ter escolhido, né? Ainda que com todos os desafios de cada dia, ter escolhido estar aqui. Gleide, eu sou, assim, me sinto muito honrada, viu? Da gente poder estar junto, unindo nossas forças e unindo principalmente o nosso amor, né? A nossa chama trina aqui, porque num dia de portal como esse, um portal 3-3, né? O que a gente está manifestando é a nossa chama trina aqui. É verdade. Então, amada, gratidão por você ter escolhido estar aqui. Eu é que te agradeço, Flor, por eu poder fazer parte, né, deste maravilhoso dia para você. Eu não podia ser diferente. Porque a gente, né, era para eu ter reagendado. Mas logo depois eu pensei assim, não, espera, vai dar, tem que dar, né? Nada de reagendar, não. Que isso, cadê a Gleide? Bota ela para fora, né? Cheguei aqui, ainda fiz o favor de colocar meu fone sem querer dentro do copo de água. Mas faz parte. Sinal que estou precisando de um novo. É isso. Abre espaço para o novo chegar, amiga. Isso. Abre espaço. É verdade. Olha, vamos lá então. Vamos. A gente tinha, só para trazer aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, para você também, nós tínhamos agendado, né, às 17h30. E aí eu entrei às 17h30 e fui falando e tal, e tô aqui já meia hora falando. Meu Deus, e para mim, gente, na minha cabeça seria que para mim às 10 horas da noite, coloquei o despertador,
para eu estar aqui às 10. Quando eu vi a mensagem dela, eu entrei correndo, ai, já tinha passado. Mas não tem problema. Flor, eu penso assim, olha, esteve com você quem deveria estar, Sim, não é mesmo? sim, Com certeza, sim. com certeza. E eu estou trazendo essa informação, na verdade, mais para que né, a turma que está chegando agora e você também, como eu coloco você lá como colaboradora nessa live, para você saber que esses primeiros minutos aqui eu vinha trazendo as informações sobre o equinócio, né? O que é o equinócio, quais são as energias que ele nos entrega, que foi ontem, né? Aqui para nós. É, falei também um pouquinho do portal, né, de hoje, 21/3, que é um portal 337, né? Ou seja, estamos ancorando a chamatrina para expandir a nossa potência espiritual. Falei disso também. Falei um pouquinho sobre o ano novo astrológico, né? Que é essa mudada também que começa hoje com o primeiro dia do signo de Áries. E eu fui falando um pouquinho dessas coisas que tudo isso tem a ver com multidimensionalidade ou dimensões de consciência, né? Dimensões superiores de consciência. E que cada vez mais essas informações estão disponíveis para que a gente possa usufruir delas a nosso favor, né? Então, como eu já falei um pouco disso tudo, eu quero Eu trazer vou essa assistir. pergunta para você. Quero trazer já isso para você. Gleide, para você, o que é o equinócio? O que são os portais? O que esses movimentos trazem de informação para você? Bom, falar do equinócio, Flor, no meu ponto de vista, é um momento de... Sempre para mim, acontece essas transições dentro do meu ser. E aí começa a vir, né, o descascar da cebola nesse momento. E a gente é muito provado, tá? Nesse momento eu tenho a sensação de que eu recebo muita provação, né? Mas com todo o aprendizado que a gente vai adquirindo no passar do tempo, dos anos, a gente coloca hoje em prática, não é mesmo? Uhum. E falar dos portais, aliás, você falou aqui do equinócio, né, mais detalhadamente, eu quero depois assistir, tá, para completar o meu, porque eu não tenho muito conhecimento nessa parte do equinócio, né, essa cultura celta maravilhosa que eu amo, amo, amo de paixão, mas eu vou assistir sim o que você colocou depois, tá bem? Uhum. E olha, dos portais, gente, os portais. Eu recebi algum tempo atrás 40 portais, tá bom? 40 portais. E eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer com esses portais? Olha só. E aí veio a oportunidade para eu começar a trabalhar, né? Fazendo ativação com esses portais, numa vivência xamânica aqui na nossa região do Graubünden. E nós fazemos. O que são esses portais? Esses portais, eles são a conexão entre o reino terrestre e o reino espiritual, né? Através desses portais ativados dentro da gente, a gente pode estar ativando esses portais a qualquer momento, a qualquer hora, tá, gente? Não tá bem, há algumas pessoas que falam, vamos ativar o portal nessa data e tal, mas eu gosto muito de levar os portais comigo onde eu estou, preciso da ativação de um, bora lá, vamos ativar os portais, né? E esses portais, uma vez que eles estão ativados dentro de nós, eles vão facilitar a nossa conexão com o nosso eu superior, com o nosso mentor espiritual, com a egrégora dos trabalhadores da luz, até mesmo com a nossa ancestralidade, com Gaia, com os, com os poderes dos elementais, né? Também com a água, o fogo, o ar e a terra. Eles também facilitam a nossa conexão com a nossa família galáctica. E esses portais, eles têm inúmeras, como podemos dizer, possibilidades. Uhum. Possibilidades. E uma também que eu acho muito legal é essa conexão que você adquire exatamente
né? Quando você faz as viagens astrais, onde você se depara no tempo da multidimensionalidade e entra num tempo onde talvez você tenha vivido algum trauma, né? Ou até mesmo um momento magnífico que mudou a sua vida ali por completo, porque nós também somos levados a ver isso. Esses momentos, eles acontecem quando algo dentro de nós precisa ser restabelecido, ou até mesmo tirar algum bloqueio, ou até mesmo alguma cura, seja em qual sentido for que esteja no momento bloqueando a sua vida, de ascensionar, de buscar a iluminação, de evoluir, isso vai fazer com que esse bloqueio ele se dissolva. A gente também costuma dizer que esses portais, eles se abrem muito quando fazemos a leitura também dos registros akáshicos, né? Onde nós somos levados a visualizar o que é que está causando bloqueio na vida da pessoa, ou conflito na vida. Esses portais também, gente, falando agora aqui, né, numa roda de fogueira, né, desses portais que se abrem, você consegue acessar o seu mais excelso eu, onde você consegue entrar em conexão com a sua verdadeira essência divina e viver o seu aqui e agora, com gratidão e amor e grande conexão com Gaia. Que a gente às vezes se esquece disso, não é mesmo, Ana? Sim, sim, exato. E essa questão das datas, né, é algo que, para nós, numerólogos, a gente se conecta mais com isso, porque tem ali também um pacote informacional, né? Mas eu entendo como você coloca mesmo, que assim, na multidimensionalidade não há tempo nem espaço. Então, uma vez que a gente se conecta com essas informações que esse ou aquele portal estão entregando, a gente tem aquilo disponível sempre que quiser. Sempre que quiser acessar, né? Na numerologia, a gente olha para esses portais e entende que o número, ele traz um pacote informacional, né? Então, esse pacote informacional, ainda que dentro de um calendário falso, que é o calendário gregoriano, né? Foi criado, mas a espiritualidade, eles usam essa informação que está disponível para nós e aproveitam o momento. Eu até comentei agora, antes aqui de você entrar, é como se a gente tivesse várias pistas de uma grande rodovia, né? Ou seja, está vindo luz para a Terra, para Gaia, dentro de várias rodovias, digamos assim, do céu para a Terra. E aí, quando chega um dia como esse, por exemplo, 21/3, 3/3, 30/3, né? Os seres de luz, eles aproveitam e abrem uma pista extra. abrem uma pista extra para que flua mais energia, mais informação. E uma informação que se conecta com aquilo que nós, humanos, sabemos. Então, se a gente sabe que o 3, ele traz a representação da chama trina, né? O amor, a força e a sabedoria, os seres das dimensões superiores, eles aproveitam esse bloco e fortalecem essa informação junto a nós. Aí o seguinte, essa informação da chama trina, ela está disponível só hoje? Porque é 21/3? Claro que não. Claro que não. Ela está disponível todo o tempo e toda vez que você, eu, qualquer pessoa quiser acessar mais do que a chama trina representa para ancorar em nós aqui na Terra, em Gaia. Porque é isso o movimento. A vida em evolução, ela acontece aqui. Nós estamos aqui para evoluir neste plano, né? Como uma coluna de luz que conecta céu e terra. É isso mesmo. E o mais interessante, porque você estava falando, Flor, é a nossa intenção, né? Quando a gente usa o portal, a gente está consciente daquilo que nós estamos fazendo. Aí é que tá, por isso que muitas das vezes a gente usa exatamente o dia para que seja feito
consciente, né? Consciente, vamos usar agora conscientemente o momento para acessar esse portal X, né? Porque muitas vezes a gente não faz isso consciente, né? Sim. A gente fala, ah, tá bom, estou em busca de sabedoria e tal, mas a gente tem os portais, né, à nossa disposição. Por que não acessar? Por que não buscar? Você já sentiu a sensação de estar atravessando um portal, Flor? A sensação Olha, eu é não sei. magnífica. Então, eu ia te falar assim, ó, não é muito claro, assim, muito específico para mim, mas eu tenho lapsos de memória, de experiências multidimensionais, de transpassar um lugar para outro, assim, sabe? Mas o portal em si, eu não tenho essa memória tão lúcida para mim. Perdão, eu engasguei. Tome Engasguei água, tome com vinho. água. Pois foi com água mesmo que eu engasguei. Mas olha, perdão, gente. Respire, Eu tive tá tranquilo, tá uma tudo água bem. que eu engasguei. Já. Estava na autobahn, na autoestrada com o marido, e de repente eu senti como se eu tivesse ultrapassado uma grandíssima parede plasmática, sabe? Foi a coisa fenomenal. A partir daí, algumas coisas começaram também a mudar dentro de mim. E no momento que eu passei, eu falei para ele, meu Deus, eu acabei de passar um portal. Aí ele, como assim? Não sei te explicar, mas eu tinha consciência disso, de que eu tinha passado um portal pela autobahn entre umas montanhas nos Alpes bem altas. Então foi uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Eu Foi. imagino, eu imagino. Deve dar uma sensação de liberdade, né, Gleide? Eu penso assim, porque estar em dimensões superiores é a verdadeira sensação da É, liberdade que a gente tanto almeja aqui, é, né, nessa densidade e ainda não consegue ter, é né? verdade. Gente, olha, para dizer também, né, que acontece muito assim, quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Quando você não acessa de um jeito, você acessa de outro. Por exemplo, no ano passado, eu sei que eu acessei um portal enquanto estive internada com a Covid, né? Uhum. Então, eles falavam comigo, não se preocupe que tá tudo certo. Não precisa ter medo que vai ficar tudo bem. E eu não tinha medo nenhum. E só depois foi que eu descobri que eu estava passando por um portal, né? Que podemos chamar de ativações, Uhum. né? Trabalharam com alguns chakras, principalmente o laríngeo. E então eu sinto que há diversos modos para a gente passar por portais. Não tem que ser exatamente aquele de sentir, pode ser por projeções astrais, né? Uhum. Também são modos bastante legais também para a gente passar por alguns portais. Você sabe que é bom você trazer isso, né? Porque o tema da nossa live dessa semana, que é a semana da multidimensionalidade aqui Uhum, no uhum. programa, né, do Ser Mais Você, e para vocês que chegaram aqui, né, seguidores da Glade, ou então seguidores aqui do Ser Mais Você, a gente vem desenvolvendo um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade. E a cada semana do mês nós trazemos um macro tema. Então, na Uhum. primeira semana de cada mês, o tema é cura, na segunda semana é consciência, na terceira semana é abundância e na quarta semana, que é essa, é multidimensionalidade. Uhum. Dentro de cada um desses temas, nós trazemos 3 convidados para vir falar da sua experiência, da sua visão, do seu conhecimento acerca desses temas. Por isso, a Gleide está aqui conosco nessa semana, porque em se tratando de experiências multidimensionais, essa mulher é uma referência. Oh, meu Deus! Gente, E é aí, muita bondade sua. imagina, amiga, mas eu quero que você, te pedir para você trazer uma questão que é assim, ó. Muitas das vezes, as pessoas que nos ouvem, né, não entendem com clareza, assim, tipo, o que é uma experiência multidimensional? Será que eu posso ter?
ou não, é só quem é canalizador que tem essas experiências, só quem é médium é que tem essas experiências, né? Ou seja, as pessoas em geral, muitas das vezes, colocam uma distância entre a possibilidade de experienciar dimensões superiores, né? Uhum. E colocam essas distâncias, essas barreiras, vinculadas normalmente a um aspecto de mediunidade. Então, eu queria que você, de uma forma que for leve para você, assim, se você puder explicar para as pessoas o que são experiências multidimensionais e se isso está disponível para todos. Bora, vamos lá então. Olha, gente, para começar, né, eu tenho essas experiências desde os meus 6 anos de idade, que eu me recordo, 5, 6 anos de idade, né? E eu acho que vem muito também comigo de vidas passadas. Essas experiências multidimensionais, no início, elas começavam assim, coisas privadas minhas. Vida privada, por exemplo, coisas que aconteciam na família, né? Eu acabava tendo muitas premonições, né? No início eram muitas premonições, muitas visões de outros lugares, né? Mais tarde começou a vir informações no geral, para o global, né, vamos dizer assim, no conjunto, não só mais para mim, já alguns anos que eu não recebo mais informações da multidimensionalidade apenas para mim. Não. E existem de vários modos de cada um acessar a multidimensionalidade. Eu, normalmente, acesso através de viagens astrais. Só que as minhas viagens astrais também, elas não são conscientes. Elas acontecem quando tem que acontecer, tá? Porque eu tenho um sono bastante profundo, eu quase não tenho sonhos, quase nunca. Então, quando eu tenho sonhos, eu já sei, são viagens astrais, viu? São estados na multidimensionalidade. Igual a alguns momentos também, que eu apago aqui e agora, eu tenho a sensação de que eu apago por 1, 2 segundos, e quando eu volto, eu tenho uma outra sensação dentro de mim. É uma sensação gostosa, amorosa, de saudade, porque eu quero continuar lá onde eu estava 1 segundo atrás, né? Uhum. Então eu volto, eu sei que eu estava fazendo outra coisa, mas a mente é como se houvesse um apagão. Ela faz aquele apagão e eu volto para aqui agora, né? E como que eu posso dizer? Essas conexões, pessoal, qualquer um pode acessar. Claro, vai depender do nível, podemos dizer assim, de evolução de cada um. Na medida que você vai expandindo a sua consciência, para ser de um modo direto, vai abrindo sua glândula pineal, descalcificando a sua glândula pineal, você vai tendo mais conexão com o mundo espiritual. E como que a gente faz para adquirir isso, né? As palavras, gente, hoje tá me faltando muito. Tendo bons hábitos alimentares, exercícios físicos, bons pensamentos. Quando a gente tem a vivência focada, né, na universalidade, né, é como se você expandisse, você tirasse o foco do seu eu, né? Normalmente a gente se preocupa com a nossa vida, com os nossos problemas, e eu tento tirar o foco do meu eu. Então, a agenda está aqui, eu vou focar nos meus afazeres, para quem eu tenho que estar emanando hoje, qual que é a minha missão e tal. Claro que eu tiro tempo para mim também, mas é uma forma universalista de ver a vida, tá? Eu não tenho aquele foco no meu eu.
entendeu? Tanto é que quando tem algum dia assim, tem uma live, ei, peraí, o que aconteceu na tridimensionalidade fica na tridimensionalidade. Deixa eu voltar aqui agora para os meus compromissos, para cumprir, né, aquilo que eu me comprometi com outra pessoa. Tá? Então, é uma mente universal, gente, universal. E na medida que você vai tendo essas práticas, e também deixando com que o seu espírito experimente novas experiências, novos sabores, novas cores, novos lugares, novas sensações. Isso tudo colabora para que haja essa expansão da consciência, viu? Então, quando a gente se permite, isso tudo contribui. Não é ali ficando ali na mesmice, né? No mesmo de tudo. Né? Sempre o mesmo, no mesmo lugar, no mesmo trabalho, no mesmo grupo. É legal você nascer numa... Eu vou citar aqui uma coisa, me perdoem aí, mas é legal você nascer numa religião, mas não é bom você morrer nela. Tá? Esse é só um exemplo. Então, deixa expandir os seus conhecimentos, né, as suas experiências, porque isso tudo te conecta cada vez mais com o mundo multidimensional, né? E as experiências elas vão surgindo conforme a necessidade. Se você está pronto para receber aquela informação, você vai receber aquela informação. Caso você não esteja pronto ou que não haja necessidade, porque tem que ter também uma finalidade, o porquê que você quer acessar o mundo multidimensional, o porquê que você quer acessar os seus registros akáshicos. Por curiosidade, não vale, né? Não tem isso, ninguém está aqui para brincar, para acessar os registros akáshicos, somente por curiosidade. Não, aí é um grande erro que acontece. Mas deixa fluir, que assim as coisas vão sendo reveladas no momento certo. Eu já vi relatos, né, de pacientes, clientes, consulentes meus, que eles contam, né? Olha, Gleide, eu estive num lugar maravilhoso, era uma sensação maravilhosa. Sensação essa que eu também conheço, mas eu conheço por causa que eu passei também por uma EQM, entendeu? Então, quer dizer, foi preciso passar pela EQM para eu poder sentir aquela sensação e vir com ela para cá, né? E tem pessoas que conseguem acessar esse amor incondicional em uma simples viagem astral. É levada a algum lugar e volta com aquela sensação de que aquele sentimento realmente, ele não existe aqui entre nós. Se existe, são apenas pequenas nuances que você consegue sentir, tá? E se você me permitir, Ana, eu posso contar algumas dos que foram, talvez, informações universais, vamos dizer assim, ao invés das privadas, né? Porque privada tem um monte, gente, um monte. Mas eu acho que é muito válido aquela que serve para todo mundo. Claro, por exemplo, falando de equinócio, né, da primavera. No ano passado, eu estive numa viagem astral, me levaram, eu sei que eu fui levada, né, para um lugar onde deveria estar inverno. E eu perguntei assim, mas não tinha neve, não tinha neve. E eu perguntei assim para o mentor que estava comigo, mas o que está acontecendo? Aqui era para ter neve. E ele disse para mim, não, os polos eles estão se invertendo. Por isso que agora, e ele abriu o broto assim para eu ver o broto de uma planta, né? Tá vendo? Olha, aqui é um broto, o broto já está vindo. Onde deveria ter neve agora já está brotando, porque gradualmente essa mudança vai acontecer. Claro que não vai ser nada assim drástico para afetar a humanidade, do jeito que todo
mundo está pensando, né? Uau, vai virar tudo agora de cabeça para baixo. Não, não vai ser assim. Mas quando eu recebi aquela informação, eu pensei assim, não, eu devo estar ficando, né? Não é bem assim. Não, pelo amor de Deus, isso não está certo, não está certo. Deixei o caso. E agora, esse ano, não, o ano passado, veio a notícia, né? Que realmente os polos, eles estão se invertendo. Então, eu fiquei logo maravilhada, falei, gente, não é possível, foi a projeção que eu tive dos polos se invertendo. E aí eu fiz até um vídeo curto contando sobre essa experiência minha lá no canal do YouTube, né? E entre algumas outras que eu tive também, foi do planeta Ata Tiamat, né? Mas aí já foi mesmo para uma cura minha que eu tinha. Eu sempre de madrugada eu tinha aquela sensação de que um choque e eu desencarnava. Um choque e eu desencarnava. Eram quase todos os dias eu tinha essa sensação. Até que no ano retrasado, eu estava em um planeta que não era a Terra, estava eu, mais um rapaz e uma moça, e nós estávamos preparando uma festa surpresa para uma outra pessoa, um cadeirante até. Só que naquele planeta, ele tinha um som natural, ele tinha um louvor natural. Eu já tinha contado isso aqui da última vez, mas eu sinto que eu tenho que contar de novo. Ele tinha um louvor natural do planeta. Era um planeta que tinha uma luz maravilhosa. Era linda a energia daquele planeta. E, de repente, o céu azul, eu fui conduzida pelos meus mentores a observar o céu. E eles iam me mostrando, olha, você está vendo? Aquele é o planeta tal, é o planeta tal. E eu ainda falava com o pessoal, olha, gente, aquele é Júpiter, aquele é Saturno. E quando chegou o Netuno, e ainda eles falaram comigo, olha, e aquele é o Netuno. E o Netuno é o último planeta. Eu já tinha me esquecido disso, mas na hora da projeção, eles me falaram, tá? E veio aquele planeta assim, eu vendo os planetas vindo, por trás de Netuno, sai um planeta enorme, um planeta azul, bem grande mesmo. E ele vinha na nossa direção. E eu senti que ele estava vindo na nossa direção, e eu comecei a ficar com medo. E eles falavam comigo, não se preocupe, o seu filho, ele está com o pai dele, não vai acontecer nada com ele. Não precisa ter medo. Eu, tá bem. E ali fiquei observando. E de repente, quando ele estava se aproximando cada vez mais, eles falaram comigo assim, dê a mão para as pessoas que estavam do seu lado. Entretanto, aquele louvor de fundo, ele foi aumentando. E eu comecei a ficar com mais medo, porque eu estava olhando, eu estava com os olhos abertos. E aí os meus mentores falaram comigo, olha, fecha os olhos e ore. Ore, faça uma prece. Continue com os olhos fechados e com as mãos dadas. E assim eu fiz, mas eu fiz isso no momento em que o planeta ele estava tão perto que eu pude ver as nuvens dele, tá, se aproximando de nós. E eu fechei os olhos e de repente eu comecei a ouvir aquela humanidade ali, né, que estava no momento, o grito, o mundo gritava. Eles gritavam, e a terra começou a vibrar muito, muito forte. E eu sentindo aquela vibração e tendo a sensação de que o planeta estava aproximando, de repente, veio um fogo muito forte, o meu corpo esquentou, não queimou, tá, gente? Ele só esquentou muito e de repente tudo ficou em silêncio. Escureceu, claro, eu ainda com os olhos fechados,
de repente ficou em silêncio. Foi assim, foi bem essa sensação do tremor que teve, com todo aquele impacto, com todo aquele barulho e tudo, a oração, a música, né, cessou. Quando cessou, aí eles falaram comigo, agora você pode abrir os seus olhos. Quando eu abri os meus olhos, eu vi um horizonte, um pôr do sol maravilhoso, dourado, rosé, né? E a única pessoa que estava na minha frente ali, olhando para mim naquele momento, era o meu filho de 6 anos. Ele sorria para mim. Então, quer dizer, a partir daí, eu fui levada a esse tempo, para quê? Para curar o trauma que ficou. Uhum. Eu desencarnei naquele impacto e ficou um trauma. A partir desta visualização, esse trauma se dissolveu. Eu nunca mais tive essa sensação pela madrugada, né? Tudo se dissolveu por ali mesmo, ainda bem. E depois eu fui correr atrás para ver se existia algum planeta, se existiu algum planeta antes da Terra, e existiu há 10 bilhões e meio de anos atrás, né? Existiu o planeta Ata Tiamat, e aí eu fui ler a história, segundo a mitologia grega, né? Veio de um planeta por trás de Netuno, né? Olha. E ele veio em direção à Terra e se chocou com Ata Tiamat, que estava essa Ata Tiamat, ele estava bem no percurso deste planeta. Então, através desta explosão, foi onde veio toda essa poeira cósmica, porque nós somos poeira cósmica, né? E com todo esse trabalho do universo, né? Foi que surgiu o planeta Terra e a Lua, tá bem? Então, gente, acessando a multidimensionalidade, você pode ter, olha, inúmeros acessos que realmente a gente precisa ter preparado. Porque quando eu tive esse acesso nessa dimensão, foi um choque para mim muito grande. Porque eu fiquei ainda pelo menos uns 15 dias sentindo tudo que eu senti naquele momento. Eu fiquei sentindo e o processo de cura acontecendo. Uhum. Uhum. Tu sabe, Gleide, que o que você fez, né, a experiência que você viveu foi um acesso a uma informação do seu registro acástico, né, do seu acástico. Você foi levado lá através dessa experiência multidimensional, né? Uma amiga minha, ela fez uma viagem para o Egito e recente. E nessa viagem ao Egito foi uma viagem bem mística, assim, foi só ela, mais 2 outras amigas, e lá foram recebidas por uma nativa, uma bruxona também, né? Uma pessoa mística que conhecia, né? Conhece toda a história real, né? Do que se passou no Egito e tal. E daí elas fizeram algumas iniciações, alguns movimentos lá e tal. E essa amiga, ao visitar um determinado local numa das pirâmides lá, ela acessou também, conscientemente, uma experiência de uma vida passada dela, né? E nem tudo no Egito, né, na história real egípcia, nem tudo é flores, né? Na época houveram muitos sacrifícios de animais, de humanos também e tal, especialmente por conta das mumificações que eram feitas na época, né? E essa amiga, ela acessou uma memória onde, num determinado momento lá, um rei, né, que estava à beira da morte, e daí eles queriam prolongar a vida desse rei e tudo mais e tal. E essa mulher, né, na época, ela era uma alta sacerdotisa daquela época, e ela fazia parte de um grupo, né, de sacerdotes, sacerdotisas de alto
grau, alto nível, digamos assim, que tinha acesso às informações mais privilegiadas, né, do rei e tudo mais e tal. Ok. E aí, eles, então, queriam fazer uma oferta, né, um ritual para que se alongasse a vida daquele rei. E ela, como era uma sacerdotisa de alto nível, ela aceitou ser ela a pessoa, né, a ser sacrificada para aquele rei. A questão é que ela estava grávida. Ah, E ela não sabia até então. ok. Então foi mostrado para ela todo esse cenário, toda essa história, né? E daí, ao tocar nas paredes desse local lá nessa tumba, nesse espaço, olha só como é muito louco essa coisa de dimensões, né? De acessar dimensões. Tinha os escritos, né? Na língua nativa egípcia, que descreviam detalhadamente todo o ritual de sacrifício humano na parede. E as pessoas olham para aquilo e idolatram e tal, porque não sabem o que está escrito ali, não tem essa consciência, né? É verdade. E aí, ao tocar lá, ela acessou essa linha de tempo da própria vida dela, e isso ativou uma raiva muito grande nela do porquê que ela se ofereceu naquele momento, né? E ainda sem saber que estava grávida. Então, também para ela foi uma grande cura, porque ela carregou essa raiva por vidas e vidas e vidas e vidas daquele momento lá, né? E ao acessar todo esse ritual, todo esse espaço místico que ela teve a oportunidade de fazer isso conscientemente, de olhos abertos, vívida, né? Veio a informação na mente dela, no coração dela. Ela teve então também a oportunidade de trabalhar essa raiva, soltar essa raiva, e que ela vinha carregando por vidas e vidas, e essa raiva, por muitas vezes, ela mesmo contando, né? Ela manifestou essa raiva das mais variadas formas, sem ter consciência disso, de onde vinha. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo também junto com o seu? Porque nós estamos vivendo um momento de grandes e profundas curas através dessas experiências multidimensionais. É verdade. Através desses acessos aos nossos registros, que às vezes pode ser através de um atendimento, às vezes pode ser através de projeção em sonho, né? Às vezes através de meditação, enfim, né? As mais variadas formas aí possíveis de se acessar esses campos de memória, esses registros que estão também impregnados nas nossas células, no nosso corpo. É verdade. Né? É verdade. E eu estou trazendo toda essa história para te perguntar também, e você partilhar conosco aqui, se for possível, se você teria alguma sugestão de alguma técnica, alguma ferramenta, ou algum modo, né, para que as pessoas, de modo geral, elas possam se preparar ou estar mais abertas para viver essas experiências de grandes curas que estão disponíveis para todos. Olha, Ana, eu vou dizer uma coisa, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento e deixar fluir. Não existe outro caminho, gente. Se você não se sente preparado, a gente se prepara no caminho e deixa fluir. Sem expectativa, tá? Sem cobrar-se demais, porque isso também só bloqueia. Quanto mais a gente se cobra, mais bloqueado nós somos. Porque você fica a sua mente, fixa a sua mente em uma coisa. E não pode ser assim, né? Essas viagens astrais de cura, esses acessos a vidas paralelas, também existe muito, muito, é frequente isso. Você acessa quando você está livre, quando você vive no agora, sem cobrança, sem expectativa, sem pressão, com você mesmo. Porque às vezes a gente se cobra tanto, né? E a coisa é muito mais simples do que a gente pensa.
Às vezes a pessoa pensa, eu preciso estudar isso, estudar aquilo outro. Não, gente, não precisa. É se permitir e viver no agora. As pessoas às vezes me falam assim, eu preciso saber a minha missão, o que eu preciso fazer para começar a trabalhar mediunicamente, né? Gente, a sua missão aqui na Terra é amar, né? É distribuir o amor. O que Jesus veio fazer aqui entre nós? O que ele fez? Ele distribuiu o amor. Ele não saiu por aí falando, olha, tu médium ou terapeuta, tem que desenvolver a sua mediunidade. Não, ame, ame, ame. Assim também diz o Pai João de Aruanda, porque eu sempre tinha isso comigo. E eu me perguntava assim, mas será que eu estou falando correto quando eu falo para as pessoas a sua missão aqui na Terra é amar? De repente, no outro dia, vem uma mensagem de Paulo João de Aruanda, pelo querido Gabriel Neva, e eu senti exatamente essa é a resposta que eu estou buscando. Ame, não se julgue tanto, não julgue, foque no agora, né? Nos seus sentimentos do agora, use a respiração, bons hábitos, isso tudo ajuda, sim, a gente a expandir cada vez mais a nossa consciência, tá? Que maravilha! Você sabe que foi ótimo você lembrar de Neva, né? Porque ela vai estar conosco aqui numa live agora em abril. Ah, que A linda! gente vai estar aqui no canal. Ela já veio falar conosco aqui em janeiro. No ano passado, a gente fez um evento chamado Florescer do Novo Humano, que foi um evento online, onde Neva teve conosco e trouxe a sua palestra, enfim. Depois esteve conosco novamente, acho que foi em janeiro, agora vai voltar em abril. E a gente tem um evento, né? O evento que é o Encontro Anual de Sementes das Estrelas, que é conduzido por ela, né? No qual eu vou palestrar nesse ano. Então vai ser um momento bem especial. Uau, que lindo! Se você estiver pelo Brasil, né? Venha! Como eu gostaria, eu talvez não esteja fisicamente, mas espiritualmente eu estou sim com vocês. Com certeza. Com certeza. Gleide, uma última pergunta aqui. Fica à né? vontade, Flor. Dentro dessa perspectiva de estado de presença que você falou, que é o movimento que nos permite acessar esses espaços, né, de mais consciência, tu tem alguma prática que você possa sugerir, ou alguma meditação, ou alguma coisa que esteja lá no teu canal que de repente as pessoas possam acessar para treinar mais esse estado de presença, ou as projeções astrais, algo nesse sentido? Ou algum curso que você tenha, algo que você possa trazer? Meu anjo, depois de tantos cursos que eu fiz, eu descobri uma coisa, a respiração. A respiração e depois o toque, até mesmo com você mesmo. Eu uso muito a respiração. Quando eu sinto que eu não estou no momento de presença, foque na tua respiração. Respire profundamente, relaxa a sua mente, o seu corpo e esteja aqui. Isso vai fazer, quando você começa a fazer essa análise, você começa a buscar mais o seu estado de presença. Eu estou aqui? Não, onde eu estou? Peraí, eu estou fazendo isso, mas a minha cabeça está lá. Eu preciso estar aqui, né? Então, respire fundo e foque. Tenha foco no que você está fazendo, né? Então, eu tenho usado muito isso. E, por último, agora, eu recebi também, no ano passado, a terapia do toque. A terapia do toque, para quem estiver, independente da situação que a pessoa esteja. Algumas pessoas não gostam, tudo bem, a gente respeita, né? Mas agora o toque, gente, ele é curativo. Principalmente quando você emana as palavras de luz, gratidão, amor e luz, junto com o toque, né?
sai energia das suas mãos. Uhum. Isso tudo ajuda. Existem várias técnicas, entende? Cada um, no final, vai encontrar a técnica que mais se adapta. Comigo, é a respiração. Eu medito, eu não gosto muito de meditações guiadas, tá? Principalmente quando eu estou cansada. Não, meditação guiada não, porque eu quero ouvir o que a pessoa está guiando para o meu subconsciente, né? E a gente sabe que tem muita coisa por aí que está sendo manipulada, então nós precisamos vigiar. Então é melhor deixar uma música agradável, de preferência com o som da natureza, né? Da floresta, dos pássaros, ao piano, a flauta. E ali você solta o seu corpo, relaxa, respira profundamente, né? Foca naquilo ali. E vai fazendo as suas visualizações que você sente no seu coração. Nós temos, sim, alguns vídeos no canal. Eu faço também atendimentos, né, psicoterapêuticos, onde eu tenho diversas técnicas que eu uso com as pessoas, tipo a mesa quântica siriana, até mesmo o sistema regenerador astariano, né? Uhum. Eu também faço a aplicação. Fazemos vários procedimentos. Então, cada caso, nós recebemos uma intuição para fazer o trabalho, ou até mesmo a ativação dos portais energéticos. Temos sessões só para isso, porque eles vão mostrar, né, desde a missão de alma da pessoa, de vida, os dons que ela supostamente traz com ela, os dons que ela está desenvolvendo atualmente, alguma coisa que esteja bloqueando a vida dela agora no momento, os medos, né? O que ela precisa, qual o conselho que vem para ela. É muito lindo, é muito lindo. Eu amo estar nesse momento como psicoterapeuta quântico. Eu amo isso, tá, gente? Também porque somos levados a cada sessão. A gente acaba acessando a multidimensionalidade e recebendo também canalizações. Graças a Deus, né? Seja do Mestre Sananda, seja Saint Germain, ou não precisa ter nome, tá bem? A gente precisa analisar o conteúdo da mensagem, a energia que a mensagem está trazendo para a gente. Esse é o mais importante, viu? Não foquem no nome. Muita gente pergunta, mas quem é que está trazendo a canalização? Por quê? Que diferença vai fazer se eu disser que é o João, ou o José, ou a Maria? Por quê? Não é? Porque não tem nome, né? Olha, vigiai e orai. Isso é muito do ego, né? Isso é muito do nosso ego, de querer nominar, né? Para poder atribuir uma determinada energia ao ser. E o que tem que acontecer é passar pelo filtro do coração, né? É verdade. Como rapidinho contando, uma projeção que eu tive, consciente, acordada, tá? Foi antes do terremoto na Turquia, no momento, talvez, ou uma hora antes, eu com os olhos abertos aqui, eu vi aqui a terra tremendo. E eu falei com meu marido, a terra vai tremer. Aí ele, como assim? Eu estou vendo a terra tremendo. Eu vi a terra aqui no universo, incrivelmente, ela chacoalhava assim. E aí, de repente, veio a notícia, né? E eu disse que Jesus proteja a humanidade, né? Então, depois, quando eu comentei isso, a pessoa perguntou assim, mas quem foi que canalizou isso para você? Que diferença faz? Sim. O que importa é que foi mostrado porque poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Então, é mostrado para que a gente, com as nossas intercessões, amenize um pouco a situação. É isso, amada. É isso. Gleide, minha querida, olha só. Já são quase 15 para 7. Eu acho que aí para você tá bastante tarde também, né? Aqui no Brasil, 15 para 7, não, 15 para... Não, é isso mesmo, 15 para 7. E ver se salvamos dessa vez a live, né?
Pelo amor de Deus, né? Eu acho que é quando passa de 1 hora que fica difícil de salvar. Olha, eu nem mexi nada aqui nos comentários, eu nem respondi ninguém aqui exatamente para não clicar em nada que pudesse atrapalhar o salvar essa live hoje, viu? Mas vai Então, minha ficar. amada, vai ficar. Olha, eu quero aproveitar, antes de agradecer a você, agradecer a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde de hoje, aqueles que foram se chegando, os que passaram por aqui, que de alguma forma deixaram um pouco da sua energia, levaram um pouco dessa energia, né? Agradecer a todos vocês, dizer que aqui no Ser Mais Você, toda semana a gente tem pelo menos 3 lives com pessoas maravilhosas convidadas, como a Gleide, que está aqui conosco hoje. Amanhã a gente vai falar com a Maiana Antunes. Na sexta-feira vamos falar com o Matheus Menzel, que eu acho que você conhece, né, Gleide? Sim, Então, muito amado. na sexta com o Matheus. E essa semana a gente está falando de multidimensionalidade, dessas experiências multidimensionais, para poder auxiliar cada um de vocês a acessar um pouquinho mais desse espaço, né? Que vem através do seu estado de presença. Então, continue acompanhando aqui conosco, né, as lives, os conteúdos, aprendendo, crescendo, evoluindo, porque é assim que a jornada é construída. A gente vai trocando o pneu com o carro andando, né, Gleide? Tem que ser, tem que ser. A gente evolui no caminho, né? Se prepara no caminho. Isso Exato. mesmo. E a você, minha querida, assim, ó, minha gratidão muito especial, ainda que os desafios tenham se apresentado, né? Mas o teu amor falou mais alto, a tua escolha falou mais alta, e eu me sinto absolutamente, assim, privilegiada, né? Por isso, de você estar aqui conosco e celebrando comigo, né? Esse dia de hoje, que para mim é tão especial, um dia do meu renascimento, né? Do meu aniversário. Então, muito, muito obrigada, viu, amada, pelo seu carinho, sua dedicação e a sua entrega amorosa. Ô, minha flor, eu é que agradeço, tá? Por esse enorme carinho que você tem com a gente, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, tá bem? Muita gratidão mesmo. E eu quero agradecer o pessoal de casa também, né, por ter estado aqui com a gente. Se você não conhece ainda o trabalho, vai lá, conheça, chama-se, para quem digitar meu nome também vai encontrar, Gleide Neubanner, também Isso. vai encontrar o nosso trabalho. Se precisar também de algum apoio, algumas emanações de energias, entre em contato, basta deixar o nome que a gente já vai estar mandando lá uma equipe do nosso amado Asta Cheirano e vai estar desbloqueando os caminhos, tá? Gente, essa é uma promessa, não é minha não, viu? É dele, porque essa semana eu recebi uma notícia magnífica, magnífica. Então, vou contar rapidinho. Uma cliente dizia, Gleide, pelo amor de Deus, coloque o nome, faça alguma coisa para mim, eu preciso da sua ajuda. Tem clientes, advogados meus na Itália, que tem 2 anos que não me respondem aos processos. E eu falei para ela, manda o nome deles para mim, que eu vou, né, ver o que eu faço. Quando ela me mandou, e eu só pensei assim, olha, pedir para o mestre Astacherano enviar uma equipe para desbloquear aqueles processos. Eu só fiz isso. No outro dia de manhã, ela me manda mensagem, Gleide, o que é que você fez? Os advogados acabaram de me enviar um e-mail dizendo que o processo está sendo resolvido. E eu falei, gente, eu só pedi para a Astacherano enviar uma equipe para desbloquear o trabalho. Foi só isso. E mais nada. Amiga, só isso? Então, olha, eu peço, pessoal, né, por favor, se precisa de alguma coisa, entre em contato, a gente agenda, a gente vai fazer o possível para estar entrando em conexão com esse povo maravilhoso, galáctico, para estar ajudando da melhor maneira possível, tá bem? Grande beijo no coração a todos vocês. Amém, 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 querida. Que o seu trabalho continue sendo iluminado. Eu vou deixar a galera aqui na live salva, né, para vocês poderem assistir tudo depois. Vou deixar o nome da Gleide aqui para você acessar ela, acessar o canal dela, caso você não conheça, né? E
cabe a nós fazermos as escolhas, né, amiga, de buscar ajuda, buscar apoio, mas também trabalhar por nós mesmos, né, assumir a nossa responsabilidade na jornada, né? É verdade, porque a gente não faz mágica. Exatamente, exatamente. Queridos todos vocês aqui conosco, mais uma vez a minha gratidão. Eu vou salvar a live aqui já agora, vou deixar os contatos da Gleide para todos vocês buscam por ela, procurem por ela. E mês que vem, né, Gleide, estamos juntos aqui de novo, né? Se Deus quiser, estaremos juntos. Um beijo grande, amada. Tudo de bom para vocês. Você também. Namastê. Beijo. Hariom. Namastê. Tchau, tchau.